Olá, bom dia, bom dia. Vamos dar prosseguimento então à leitura de- da obra Divino Espírito Santo, Nunca Estamos Sozinhos. Paramos na página 15. Vamos retomar então, dando prosseguimento à leitura, ok? Mas antes vamos fazer uma oração, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo, por sua misericórdia, para que Ele tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Vamos pedir também a intercessão de Nossa Senhora Virgem Maria, Santa Faustina, Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresinha do Menino Jesus, Padre Pio de Pietrotina, São Domingos, Dom Bosco, assim como de todos os santos e anjos de Deus que possam por nós e pelo mundo inteiro interceder pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Muito bem. Vamos lá então. A Eucaristia é uma celebração da Igreja Católica para lembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É também chamada de comunhão. Eucaristia significa reconhecimento, ação de graças em grego. Um dos 7 sacramentos. A Eucaristia ou comunhão é o ato de recebimento da hóstia consagrada, o símbolo do corpo de Cristo. Receber o Santíssimo Sacramento de comunhão me ajudou a superar as dificuldades pelas quais eu estava passando naquele momento. E o Espírito Santo preencheu o vazio que habita em mim. 15 de maio de 2020. Hoje o dia amanheceu chuvoso. Desde o divórcio, tenho vivido com muito pouca renda para me manter. E com o intuito de conseguir saldar alguns compromissos, e com grande dificuldade, venho realizando uma pequena reforma em minha chácara. Eu quero poder alugá-la para temporadas, eventos como aniversários, casamentos e confraternizações de final de ano. Dei o nome de Chácara Recanto do Sol. Ela está ficando bonita e acredito que dará bons resultados. É um lugar simples e aconchegante. O sacrifício e as dificuldades estão sendo grandes e de todos os tipos e ordens. Ontem eu estava colocando grama e em alguns pontos houve a necessidade de mais terra para o plantio e colocação das placas. Comprei um caminhão de terra que não conseguiu entrar para descarregar, porque seu tamanho era muito grande em relação ao portal de entrada da chácara. Acabou descarregando na rua
e tivemos que manualmente colocar para dentro. Além deste transtorno, o tempo mudou e começou a chover. Naquele dia, pouca quantidade foi colocada para dentro e o restante ficou para ser movida durante a semana. O dia seguinte amanheceu chuvoso e frio, ninguém foi trabalhar. Este singelo episódio foi apenas para exemplificar uma das muitas dificuldades enfrentadas ao longo de todo o tempo em que durou a reforma. Provavelmente ainda irei relatar algum outro fato que possa vir a demonstrar melhor o quanto foi desafiador esse momento pelo qual passei. 16 de maio de 2020. Passei o dia aqui na chácara. O pedreiro e as pessoas que estão plantando a grama não vieram trabalhar. O tempo estava fechado, chuvoso e frio. Estar aqui me faz bem. Apesar dos desafios pelos quais estou enfrentando, não me sinto sozinho. Tenho paz de espírito e minha fé acalma meu coração. Antes de se tornar minha chácara, era a extensão das terras que pertenciam aos meus pais. O quintal, por assim dizer, da casa dos meus pais. Recordo momentos vividos com meu pai, o Dair. Falar dele é sempre muito doloroso, por causa das saudades que sinto. Ele foi muito mais do que um pai para mim. Foi meu herói, meu ídolo, meu exemplo de vida, de ser humano, profissional, amigo, companheiro. Se eu conseguisse com palavras expressar toda a admiração, orgulho, gratidão e o amor que sinto por ele. Nem vou me iludir. Quero apenas compartilhar com você esse sentimento. Contudo, sobretudo, o da gratidão a Deus por ter recebido como meu pai uma das pessoas mais incríveis, honestas, dignas e de coração bondoso que conheci na vida. Saudades e amor eternos. Acredite, nunca estamos sozinhos. Não me sinto só. Aqui, pelo menos ainda, suas lembranças são muito presentes e a todo momento me vêm à mente. É como se estivesse comigo, me apoiando, incentivando, me dando forças e acalmando meu coração. As lembranças são dos momentos vividos com meu pai. Plantando árvores, capinando o quintal, roçando o mato, fazendo a cerca, preparando canteiros para a horta, cuidando da criação, cães, galinhas e até bezerros. Ele amava a natureza e os animais. Entretanto, a paz em minha alma, as inspirações e o sentimento de presença, estes são obras do Espírito Santo. 18 de maio de 2020. É surpreendente como não me sinto sozinho. Sinto como se estivesse acompanhado e protegido por Deus, pelo Espírito Santo. Hoje é uma segunda-feira igual a tantas outras, porém com um ar mais leve. Meu coração está mais calmo. Já se passaram 1 ano e 9 dias desde meu divórcio. Não tem sido nada fácil, confesso. Ainda não consegui concluir uma pequena reforma que estou fazendo aqui na chácara. O pedreiro está colocando piso onde anteriormente era um pequeno curral, enquanto outra pessoa que contratei está preparando a terra e gramando ao redor da piscina. O dia passou como num piscar de olhos. Todos foram embora. São quase 18 horas. Estou indo para casa. Apesar de em meu coração não me sentir sozinho, verdadeiramente sinto um conforto espiritual muito grande, me impulsionando, inspirando e poderia até dizer, sussurrando em meus ouvidos. Não desista, continue firme, tudo vai dar certo, tenha fé. O fato é que ao voltar para casa a pé, o dia já escurecendo, eu cansado, me bate um pouco de tristeza momentânea.
quando penso que ao chegar em casa não terei ninguém esperando por mim. Já em casa, sem nada para comer, me lembrei das tardes em que minha avó, Lola, Maria Dolores Miarro Maia, vinha passar conosco. Ela costumava fazer bolinhos de chuva com açúcar e canela. Como eram gostosos! A vovó era conhecida como biblioteca ambulante. Apesar de não ter muita instrução, veio muito cedo da Espanha com seus pais e, por causa das dificuldades daquela época, frequentou a escola apenas até o 4º ano primário. Não havia uma palavra sequer que perguntássemos a ela e que não soubesse seu significado. Tenho muitas lembranças felizes dos meus avós e as guardo com amor e gratidão. Da vovó Cecília Rodrigues Guilherme Pinto, mãe da minha mãe, tenho uma lembrança peculiar. Na época, devia ter uns 5 anos, mais ou menos. Morávamos em São Paulo e vínhamos passar as férias de final de ano em sua casa, no interior, em Cruzeiro, São Paulo. Quando chegávamos, era uma festa, uma alegria muito grande. Passei momentos inesquecíveis. A vovó nos recebia e começava a procurar em meus cabelos balas, e não é que sempre as encontrava? Eu e meus irmãos não fazíamos ideia de como ela conseguia encontrar as balas em nossas cabeças. Era incrível essa proeza. Depois de crescido, fiz o mesmo com minhas filhas e netos. Acredito que tenham sentido a mesma emoção que eu. Meus avós já partiram. Estão no céu, olhando e intercedendo por mim. Sinto que estão, de certa forma, próximos e presentes em minha vida. Sempre estão em meus pensamentos e orações. Tem um fato que não poderia deixar de compartilhar com você. Eu devia ter aproximadamente uns 9 para 10 anos de idade. Morávamos em Cruzeiro, São Paulo, na casa sede da fazenda dos meus avós maternos. Certo dia, minha mãe comentou comigo que minha avó, Lola, havia passado mal e estava internada no hospital em São Paulo, que meu pai e ela estariam indo para vê-la e que levariam meus irmãos, Carla Cecília e Ocimar. Não me lembro o porquê de eu ter ficado. Enfim, aquela notícia não me deixou preocupado e talvez até pela pouca idade que eu tinha, não dei a devida importância. A única coisa que me lembro de pensar era que, com a ausência dos meus pais, eu iria dormir na cama de casal deles. Diga-se de passagem, eu adorava dormir nela. Naquela noite, por volta das 20 horas, fui dormir, sem pensar em nada. Apenas estava curtindo aquela cama gigante e super confortável dos meus pais. Dormi como um anjo, até que, não me recordo as horas, sei que era de madrugada, porque já havia dormido bastante. Vi com muita clareza e nitidez a imagem de Jesus Cristo ressuscitado. Foi muito real, não parecia um sonho. Foi então que ele me disse: não chore, mas sua avó acabou de falecer. Imagina se não chorei. Chorei muito e voltei a adormecer. Acordei com o telefone tocando, era minha mãe, dizendo: meu filho, sua avó faleceu. Pegue o primeiro ônibus e venha para São Paulo para o velório e sepultamento. Foi o que eu fiz, após dizer à minha mãe que eu já sabia que a vovó havia falecido naquela noite. Como sempre digo, não estamos sozinhos. Para mim, essa frase é uma verdade incontestável. São tantos testemunhos que posso compartilhar que seria no mínimo ingratidão da minha parte se não reconhecesse isso. Em 1999, casado e com minhas filhas pequenas, fomos morar em São Paulo, na casa dos meus pais em Guarulhos, São Paulo. Nessa época, eu trabalhava na Delegacia de Ensino de Cruzeiro e fui transferido para a Delegacia de Ensino de Guarulhos. Fiz novas amizades e, algum tempo depois, fui convidado por algumas delas a participar de um grupo de filosofia hermética. Foi uma experiência única e reveladora.
uma das lições que aprendi foi de que devemos edificar as virtudes e suprimir nossos vícios, aprimorar o amor ao próximo e praticar a caridade sem que a pessoa beneficiada saiba quem a está ajudando. Essas são algumas dentre muitas outras concepções que me fizeram melhorar como ser humano. Numa noite, ao voltar para casa e me deitar para dormir, peguei no sono rapidamente e, como se fosse real, de tão nítido e perceptível aos sentidos, tive um sonho no qual me foi revelado que o mundo espiritual está muito mais próximo de nós do que imaginamos. Vou descrevê-lo da maneira mais lúcida e real possível. Hoje estamos em 2023. Me lembro com total clareza de algo que experienciei há mais de 20 anos. Eu me encontrava sentado em um banco de madeira dentro de o que irei chamar de basílica, um local imenso, muito grande, interior e exteriormente. Para quem conhece a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, localizada na cidade de Aparecida do Norte, no Vale do Paraíba, estado de São Paulo, poderá ter uma ideia da dimensão a que estou me referindo. Porém, era muito maior. Como eu ia dizendo, estava sentado no banco de madeira, que por sinal devia caber cerca de mais de 100 pessoas, uma ao lado da outra, mais precisamente na terceira fila de uma dentre muitas fileiras que lá havia. Na frente de cada fileira de bancos estavam em pé pessoas que pareciam coordenadores, diáconos, ministros eucarísticos ou pastores. Não tenho a definição precisa para eles. Na fileira que eu estava, a pessoa à frente era uma mulher aparentando ter por volta de uns 50, 60 anos, bem vestida e seu semblante muito sério. Eu estava feliz, alegre, me sentindo muito bem. Olhei para ela sorrindo e nesse momento ela disse que precisaria da ajuda de uma pessoa, apontando em minha direção. Olhei para trás pensando que pudesse ser outra pessoa ao invés de mim. Foi quando ela, novamente com as mãos, fez sinal de que era comigo mesmo. Levantei-me e fui ao seu encontro sorrindo. Ela, no entanto, não esboçou qualquer tipo de amabilidade ou simpatia. Se manteve séria, dizendo apenas para que eu a seguisse. Foi o que eu fiz. Saímos daquele local e fomos para a área externa, para um pátio cujo tamanho é impossível quantificar de tão amplo que era. Após uns 100 a 200 metros percorridos, paramos por um instante, diante de milhares de pessoas em pé e enfileiradas. Estas pessoas possuíam semblantes serenos, estavam em silêncio e não demonstravam qualquer tipo de insatisfação ou incômodo. Não demorou muito, começamos novamente a andar em direção a uma capela. Eu a avistava à distância, a mais ou menos uns 100 metros. Chegando lá, essa mulher me entregou uma espécie de colher redonda, fechada embaixo e com furos na parte superior. Eu nunca havia visto tal utensílio antes, não que eu me lembrasse. Ela me entregou esta colher e me apontou uma pia em mármore branca com água e me disse: encha esta colher com esta água e vá até aquelas pessoas e as benza. Simples assim. Eu não sabia nem como benzer e ela foi embora, me deixando sozinho. Fiquei meio preocupado com o tempo que iria gastar para desempenhar aquela tarefa, visto que na colher pouca água cabia e a distância entre a pia com a água e as pessoas às quais eu devia benzer era relativamente grande. Foi então que tive uma brilhante ideia. Próximo da pia havia um balde plástico. Pensei, vou encher este balde com esta água e irei benzer aquelas pessoas bem mais rápido. Foi então que peguei o balde, o mergulhei na pia
e cheio d'água, fui feliz e contente em desempenhar o que me foi pedido. No entanto, ao chegar em frente à primeira pessoa, a quem eu iria benzer, colocando o balde no chão e ao mergulhar a colher na água, levei um susto. A água, límpida e transparente, havia se tornado obscura e turva. Neste exato instante, aquela mulher surge ao meu lado e me pergunta em um tom áspero: "O que foi que eu pedi para você fazer?" Então eu respondi: "A senhora pediu para eu mergulhar essa colher na água daquela pia e vir benzer essas pessoas." E ela disse: "E por que não fez o que te pedi?" Respondi: "Fiquei preocupado com o tempo que eu ia gastar indo e vindo a todo instante para encher com água a colher para benzer essas pessoas. Foi então que pensei em trazê-la num balde para agilizar. Mas quando cheguei aqui, a água havia se transformado nisso que a senhora está vendo." Foi então que ela pediu para que eu novamente fosse até a capela, encher a colher com a água daquela pia e retornasse em seguida. Foi o que eu fiz. Quando retornei, ela então finalmente me explicou como deveria fazer. Ela disse: "Com a colher, com água benta, passe entre as pessoas, fazendo o sinal da cruz, rezando o Pai Nosso e aspergindo a água. Não se preocupe se a água acabar, simplesmente faça o que estou dizendo." E foi embora. Foi para mim surpreendente. Eu não havia pensado naquilo. Antes, porém, de iniciar a tarefa e depois de encher como devia fazer, eu literalmente desci, acordei, olhei para minha esposa deitada à minha direita, fiz o sinal da cruz para ela, fechei novamente os olhos e subi. Depois disso não me lembro. A sensação que obtive desta incrível experiência, o sonho, foi de que tudo, exatamente tudo que existe na vida, sejam os relacionamentos, as coisas boas e felizes que compartilhamos, sejam as tragédias ou as dificuldades pelas quais passamos, enfim, tudo, absolutamente tudo está certo. Está como deve estar, como deve ser. Experienciei um sentimento de paz e certeza de que não estamos sós nem nesta vida, nem além dela. Houve outra sensação enquanto estive naquele lugar, que pude experienciar. Foi a de preenchimento e pertencimento. Naquele estado de ser, não se sente fome, nem sede, nem frio, nem calor, nem dor, só paz e um desejo muito grande de ajudar o próximo. Olhei para o céu, ele estava limpo, sem nuvens e sua cor um azul claro muito lindo. 25 de maio de 2020. Hoje acordei e vim logo para a chácara. Enquanto aguardava a chegada do pedreiro, fiquei refletindo sobre as coisas que haviam acontecido em minha vida, principalmente naqueles últimos anos, e que demonstrasse o quanto somos abençoados por não estarmos nunca sozinhos. Lembrei-me de um momento pelo qual passei há mais ou menos 8 anos atrás. Certo dia, minha filha Bia, Ana Beatriz, veio me visitar na chácara e me disse: "Papito, você precisa voltar para a igreja, participar das missas de cura e libertação na Canção Nova." A Canção Nova é uma comunidade católica brasileira fundada pelo Monsenhor Jonas Habib no ano de 1978. Segue as linhas da renovação carismática e fica localizado na cidade de Cachoeira Paulista, distante 16 quilômetros de Cruzeiro. Todas as quartas-feiras tem missa de cura e libertação no Santuário Pai das Misericórdias. E ela me dizia: "Você está precisando voltar para Deus." Eu realmente havia me afastado, não de Deus, mas da Eucaristia, da comunhão com Ele. Nunca deixei de ter fé,
de acreditar em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Sempre estiveram presentes em minha vida. Senti através das palavras da minha filha que se tratava de um chamado. Mais uma vez, o amor de Deus vinha ao meu encontro. Foi então que decidi que iria na próxima quarta-feira participar da missa de cura e libertação da Canção Nova. Para nós católicos, a confissão ou penitência é muito importante. É o sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, para que os cristãos possam ser perdoados de seus pecados e receberem a graça santificante. Também é chamado de sacramento da reconciliação. Como já há algum tempo eu não me confessava, e para que eu pudesse receber a comunhão com a alma leve e meu coração em paz, na quarta-feira resolvi sair de casa um pouco mais cedo, por volta das 16 horas, para dar tempo suficiente de eu me confessar e poder participar da missa, que teria início às 18 horas. Chegando à Canção Nova, procurei a secretaria para obter informações quanto ao local onde os padres estariam ouvindo em confissão os cristãos. Para minha decepção, fui informado de que o horário para confissões era na parte da manhã e não próximo ao horário da missa. Fiquei desolado, pensando que participaria da missa, mas o mais importante, que era a comunhão eucarística, eu não poderia receber. Ao perceber minha frustração, a pessoa que me atendeu na secretaria me disse que eu poderia tentar conversar com alguém que estivesse no Santuário do Pai das Misericórdias, local onde são celebradas as missas, para quem sabe pudesse me orientar, ou talvez até mesmo, se fosse um padre, me ouvir em confissão. Foi uma esperança boa, fiquei animado e esperançoso. Fui até lá. O Santuário Pai das Misericórdias fica localizado dentro da Canção Nova, um pouco distante da secretaria. Ao chegar, me deparei com algumas pessoas sentadas em uma mesa, anotando as intenções da Santa Missa. Perguntei a uma delas se havia naquele momento algum padre que pudesse me ouvir em confissão. Ela pediu que eu aguardasse por um momento, sentado em um banco de madeira próximo à entrada do santuário, que em seguida chamaria alguém responsável para me atender. Fui aguardar conforme orientação, e ao me sentar no banco, observei que um padre já estava ali sentado, aguardando por alguém ou alguma coisa. O cumprimentei e perguntei de onde ele era. Disse-me se chamar Padre João. Não me recordo do seu nome, vou chamá-lo de Padre João. E que havia vindo em Romaria com a caravana de Belém. Como se fosse um sinal, ao ouvir a palavra Belém, a associei naquele instante ao local de nascimento do menino Jesus, apesar de provavelmente ele ter se referido a Belém, um município brasileiro e capital do estado do Pará. Foi uma sensação muito boa que senti. Não demorou muito, surgiu um seminarista que também era aguardado pelo Padre João. O Padre João desejava presidir a missa, ou seja, atuar na celebração eucarística. Porém, para que isso fosse permitido, a Canção Nova exigiu a inscrição junto ao CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E como ele havia sido ordenado padre apenas há 2 anos, não possuía ainda o referido registro. O seminarista estava tentando confirmar as qualificações do Padre João junto à diocese a que ele pertence, mas não estava obtendo êxito. Era notório o descontentamento e o semblante de tristeza do Padre João. Afinal, imagino o quanto era importante para ele celebrar a missa para sua comunidade, aquela com quem veio em caravana, e frustrante por uma questão meramente administrativa ser impedido de participar da liturgia. Enquanto o seminarista
Foi até o escritório tentar ligar para o arcebispo da Arquidiocese de Belém do Pará, na tentativa de resolver o problema do Padre João. Eu estava sentado ao seu lado, aguardava ser atendido pelo seminarista, então resolvi puxar conversa com ele e saber o que estava acontecendo. Foi quando ele me contou que somente os padres inscritos na CNBB poderiam participar da celebração da missa e, como era um padre recém-ordenado, ainda não tinha efetuado o registro. Disse também que o seminarista havia contado que essa exigência era em decorrência de um fato recorrente. Pessoas de outras congregações religiosas chegavam em caravanas, se diziam padres e celebravam missas, ouviam em confissão e perdoavam pecados, sem que ao menos estivessem investidos do ofício sacerdotal. Ou seja, não eram de fato padres. A partir do conhecimento deste fato, foi decidido que apenas os padres que apresentassem o registro junto à CNBB poderiam vir a participar da celebração. Eu entendi os motivos, porém me pareceu que estava havendo uma desconfiança desnecessária ou exagerada do seminarista. O Padre João chegou a passar até mesmo o número do celular do arcebispo para que pudesse confirmar suas credenciais e se comprometeu de no dia seguinte fornecer um documento comprobatório de sua ordenação. Assim que o seminarista voltou do escritório, fui falar com ele. Perguntei se haveria um padre que pudesse me ouvir em confissão. Ele me informou que naquele momento os padres estavam se preparando para a celebração da missa e que não seria possível me ouvir. Neste momento, em alto e bom tom, perguntei para o Padre João, até mesmo porque já havia entendido o que estava acontecendo. Padre João, o senhor é um padre católico? Ele afirmou dizendo que sim. Eu disse a ele então, Padre João, eu confio no senhor. O senhor poderia, por favor, me ouvir em confissão antes da missa? Foi quando o seminarista, meio que desconcertado pelas minhas palavras ou atitude, dizendo que não estava desconfiando do Padre João, o autorizou a participar da celebração. Nesse exato momento, o Padre João abriu um sorriso de felicidade, satisfação e alegria. O Padre João finalmente me ouviu em confissão, passou uma penitência e absolveu os meus pecados. Entrei no santuário do Pai das Misericórdias, sentindo como se minha alma tivesse sido lavada. Não acredito em coincidências, mas sim em providência divina. Acredite, diante de uma celebração para centenas de pessoas e alguns padres, recebi a comunhão das mãos do Padre João. Neste dia, o Evangelho e a homilia foram sobre a parábola do filho pródigo. Basta um pouco de sensibilidade e fé para reconhecer a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nada acontece por mero acaso. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Mateus 13, 9, 16. Considero ter recebido uma bênção neste dia, e mais uma vez, senti o amor de Deus e sua presença em minha vida. 11 de julho de 2020. Tudo tem um porquê de ser, mesmo que não compreendamos os desígnios de Deus. Faz aproximadamente 2 meses que foi convidado a participar do maior clube de cruzeiros marítimos por assinatura do mundo, hoje em mais de 198 países. Maha Amad Cipriano foi quem me convidou. Participávamos de um grupo em comum nas redes sociais e chegamos a participar do mesmo evento de imersão chamado Protagon, com Endel Carvalho. Maha é uma das pessoas mais gentis e generosa que tive a grata satisfação de conhecer e poder desfrutar de sua amizade. Para mim,
é motivo de orgulho e gratidão. Quanto ao clube de viagens em cruzeiros marítimos por assinatura, ele é exclusivo para convidados. Seus cofundadores são Frank Codina e Michael Hudson. Chegou oficialmente ao Brasil em outubro de 2019. Já estava presente em mais de 198 países. Sua plataforma é traduzida em 16 idiomas e é o único clube de viagens com foco em cruzeiros marítimos, possibilitando aos mais de 110 mil membros viajar mais barato através da economia conectada. Viajar de graça se chamar mais 5 membros e ainda ganhar dinheiro viajando como sócio-membro, desenvolvendo marketing de rede. Cada vez mais pessoas de todo o mundo estão optando por viagens em cruzeiros marítimos. Estes resorts flutuantes oferecem serviços all-inclusive, com gratuidade de café da manhã, almoço, lanche e jantar. São vários restaurantes abertos 24 horas por dia, com bebidas com e sem álcool. Festas temáticas, boates, piscinas, toboágua, jogos, academia de ginásticas, shows com o nível de produção de Las Vegas, entre outras atrações inclusas no pacote. Sem contar o cassino, as lojas, o spa e os cenários exuberantes para fotos e selfies que tornam as viagens inesquecíveis. Se você se interessou e quiser conhecer, sinta-se convidado. Poderá ter acesso ao cadastro gratuito através do portal http://osmarci.incruises.com. Fico muito feliz de compartilhar o que para mim foi um presente de Deus, mais uma inspiração do Espírito Santo em minha vida. Vou explicar melhor. Um pouco antes de ser convidado por Marra, estava em um processo de mentoria com Michele Scalfi, com foco na transferência de conhecimento e a expertise para o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais. Durante esse processo, 2 dinâmicas foram aplicadas por Michele e, de maneira surpreendente, me proporcionaram uma maior clareza, esperança e confiança no que está por vir. As sessões de mentoria ocorreram de forma online, através de videoconferências. Na primeira dinâmica, Michele pediu para eu apagar as luzes, fechar os olhos e me concentrar em sua voz. Durante alguns minutos que durou essa dinâmica, ela foi me guiando com sua voz. Algumas perguntas retóricas, situações, momentos, pessoas e lugares foram aleatoriamente me apresentados, enquanto eu, de olhos fechados e sob aquele ambiente de reflexão e meditação, fui visualizando imagens em resposta àquelas questões. Após o término da dinâmica, acendi a luz e relatei minha visão. Não me lembro de nenhuma pergunta ou questões sugestionadas por Michele. No entanto, pude com clareza e detalhes lhe retratar minha experiência. Como hipótese, iniciando o relato da primeira experiência vivenciada por aquela dinâmica, diria que Michele iniciou dizendo: feche os olhos e mentalize um lugar, um momento. Bem, foi então que me vi em um trem vermelho subindo uma encosta, eu sentado do lado direito do trem, olhando pela janela, avistando picos encobertos por neve. Pouco tempo depois, o trem para na estação, no alto da colina, e a porta do lado esquerdo se abre para os passageiros descerem. Me vejo descendo, passando por esta porta, acompanhado de uma mulher alta e de cabelos longos. Ao sairmos do trem, senti a brisa fria e gélida. Abraçado a esta pessoa, tive 2 sensações. A primeira, que estávamos na França, e a segunda, que aquela mulher ao meu lado era o amor da minha vida.
Michele me perguntou se eu havia reconhecido a mulher. Disse para ela que não consegui ver seu rosto. A segunda e última dinâmica aplicada por Michele foi um pouco mais curta e sem tantos detalhes. Aconteceu um pouco antes de concluirmos as sessões de mentoria. Relatei então que me encontrava diante de uma porteira em um vinhedo na Itália. Estava comigo a mesma pessoa, aquela mesma mulher de antes. Abri a porteira, entramos e fomos conhecer o vinhedo. Não me recordo de mais nada. A conclusão destas visões que experienciei é de que em um futuro não distante se tornarão realidade. Tendo sido tão realista estas sensações, consigo sentir como se verdadeiramente tivesse vivenciado tais momentos. Depois da conclusão das sessões com Michele e com o coração ávido por vivenciar aquelas sensações, iniciei o processo de realização, ou seja, tracei metas e um plano de ação para que num futuro próximo consiga viabilizar minha viagem para a Europa. Neste momento de empolgação, com a certeza inabalável de que estaria muito em breve embarcando, só não sabia ao certo como se daria essa viagem, se eu iria de avião, carro ou outro transporte alternativo. Foi aí que surgiu, de forma inesperada, o convite para conhecer o clube de cruzeiros. Coincidência? Não acredito. Como diria minha filha Ana Paula, todas as coisas contribuem para o bem. Romanos 8:28. 13 de julho de 2020. Hoje o dia amanheceu ensolarado e com um ventinho frio, nos lembrando de que estamos no inverno. Não fui para a chácara como de costume. Trabalhei o dia todo em um processo judicial. A chácara finalmente está ficando pronta, graças ao apoio e à ajuda financeira que obtive da minha mãe e das minhas tias, Célia e Marcília. Não teria conseguido iniciar a reforma sem elas. O que era apenas para ser um puxadinho se tornou algo muito mais extenso e complexo. Houve momentos que duvidei que conseguisse terminar. Graças às inspirações e presença do Espírito Santo, a cada dia que se passava e situações eram superadas, sentia em meu coração que devia me manter firme e, sobretudo, confiante de que tudo daria certo. A certeza de que nada acontece por acaso e de que nunca estamos sozinhos foram crenças fundamentais para chegar até onde cheguei. Após meu divórcio, minha situação financeira, que não era a das melhores, se agravou. Processos judiciais, os quais patrocinava, renunciei ao mandato por questões de foro íntimo, que neste momento não irei compartilhar. O que verdadeiramente importa relatar e dividir com você, até mesmo como incentivo e motivação para a superação, é que eu não tinha dinheiro algum, na verdade muito pouco, insuficiente até mesmo para minha subsistência. Foram as despesas fixas, luz, água, internet, alimentação e prestação de um financiamento habitacional, cuja soma dos valores eram superiores aos meus rendimentos, que me obrigaram a tomar a iniciativa de reformar minha chácara. Bom, vou parar por aqui, nesse momento. Estou parando na página 36. E aí darei prosseguimento no próximo vídeo, tá bom? Bom, a você que esteve comigo até agora, ou que ouviu pelo menos um pouquinho do livro que eu escrevi e que encaminhei para a editora, eu agradeço, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, os seus amigos, e abençoe a todos nós e ao mundo inteiro. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima.